Vamos lá, pessoal, mais um bloco de aulas aí para vocês e a gente continua falando sobre princípios orientadores do direito penal, né? Na aula de hoje, a gente vai continuar começando pelo princípio da consunção. Vai lá no slide para a gente dar prosseguimento. Ó, princípio da consunção. Deixa eu só colocar aqui o lápis. Tá lá, caneta. Princípio da consunção. Olha o conceito, ó. Sempre que o crime meio atuar como fase de preparação ou execução para o crime fim, ou seja, um crime mais grave, estamos diante do princípio da consunção. Professor, não entendi. Veja. Sempre que o crime meio for fase de preparação ou execução para o crime fim, que é o que você quer, o princípio da consunção é aplicado. E o princípio da consunção diz o quê? Diz que o crime fim absolve o crime meio. Professor, eu continuo sem entender nada. Eu vou dar um exemplo, né? Se você quer matar alguém, você primeiro vai ter que lesionar ela até a morte. Seja de tiro, de facada, de paulada. Você vai ter que lesionar até atingir sua finalidade, que é o crime de homicídio. Então, o crime fim vai absolver o crime meio, lesão corporal. As lesões que você causou foi com uma finalidade, foi um modo de execução para o crime que você queria, homicídio. Então você não vai responder por lesão corporal e homicídio. Você vai responder apenas pela sua finalidade, homicídio, certo? São crimes que necessariamente você tem que passar por outros crimes para poder atingir sua finalidade. O princípio da consunção diz que o crime fim vai absolver o crime meio. O crime fim, homicídio, vai absolver as lesões corporais, crime meio. É o meio que você utilizou para chegar na sua finalidade. Beleza? Algumas informações sobre isso a gente vê agora. Súmula 17 do STJ. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Entenderam? Claro que não, mas ó, aqui são dois crimes. O crime de falso, ou seja, falsificou alguma coisa, e o crime de estelionato. Ou seja, você falsificou alguma coisa para cometer o estelionato. O crime de falsificação foi utilizado como meio para cometer o estelionato. A gente só aplica o princípio da consunção se esse falso se exaurir nesse estelionato. Professor, agora foi que endoidou tudo. Se liga, moral, se liga. Ei, se eu falsifico um RG, por exemplo, um RG, para dar um golpe, cometer o crime de estelionato, eu estou utilizando o crime de falsificação como meio para cometer o estelionato, certo? Eu posso aplicar o princípio da consunção e dizer que o estelionato vai absolver o crime de falso? Não, depende. A súmula trata justamente disso. Súmula 17 do STJ. Diz o seguinte: se o falso se exaurir no estelionato, ou seja, se acabar, sumir nesse estelionato, então é por ele absolvido. O estelionato absolve o falso. Mas se esse falso não se exaurir no estelionato, servir ainda para outros golpes, por exemplo, então o crime de estelionato não vai absolver o crime de falso e você vai responder pelos dois. Nesse meu exemplo, falsificar um RG para dar um golpe, fazer um empréstimo, por exemplo. Quando você der o golpe, o RG vai servir para alguma coisa ainda? Vai. Você pode dar outro golpe com o mesmo RG, outro golpe com o mesmo RG. Então significa que esse falso não se exauriu com o estelionato. Portanto, o estelionato, que era o crime fim, não vai absolver o crime de falso. O cara vai responder pelos dois.
falsificação de documento e estelionato. Agora veja, se você tem um carro ou uma moto e está no seguro, aí você pega e esconde, vende seu carro, vai na delegacia não, na sua casa mesmo, você faz um BO, né? Copia o símbolo da polícia, o brasão tal, faz como se fosse um BO registrado, um laudo dizendo que pegou fogo, que queimou tudo. Veja, você falsificou um documento para dar um golpe lá na seguradora. Crime de falso, crime de estelionato. Você usou o falso para aplicar o golpe, estelionato. Quando você entregar o laudo lá falsificado e o BO falsificado lá na seguradora, eles vão te devolver? Não, fica lá. Não serve mais para dar outro golpe, porque você está dando golpe nesse seu veículo. Não tem como aquele laudo desse veículo, placa X, chassi, número tal, não tem como ele ser usado em outra ocasião, em outro estelionato. Então, esse falso, dessa vez, se exauriu no crime de estelionato. Pois o crime de estelionato vai absolver o crime de falso. Você só responde pelo estelionato. Beleza? Foi isso que disse a súmula. Se tu não entendeu, volta a aula e assiste de novo. Vê, quando a gente estuda o crime, o princípio da consunção, a gente tem que saber desses dois conceitos, ó. Crime progressivo e progressão criminosa. Porque um é possível a aplicação da consunção, no outro não. E aí, crime progressivo é um crime que progride. Necessariamente você vai ter que cometer outros crimes e progredir até chegar no crime que você queria. Por isso que a gente chama ele de crime progressivo, diferente de progressão criminosa. Me dê um exemplo, professor. Tá aqui, ó, homicídio. Para você cometer o homicídio, você tem que passar pelas lesões. Tiro, facada, bomba, paulada, né? Veneno. Lesionou para poder alcançar a morte. Então, o crime de homicídio é um crime progressivo. Necessariamente você vai ter que lesionar até chegar na sua finalidade, homicídio, morte. Beleza? Aplica-se sim o princípio da consunção. O crime fim, que é o de homicídio, vai absolver a lesão corporal. Você só responde por homicídio. Agora existe uma coisa chamada progressão criminosa. Ei, a progressão criminosa não é mais o crime que necessita de uma progressão. É o próprio criminoso que muda o seu dolo, muda a sua vontade. Ó. O agente substitui o seu dolo, dando causa a resultado mais grave. Exemplo, eu quero lesionar e depois eu decido matar. Não se aplica o princípio da consunção. Volta aqui em mim. Ei, se você está ali na hora, cometendo um crime, lesão corporal, esse é o exemplo. Toma, você pega e diz, eu vou dar um cacete nesse fela da mãe, para ele andar todo troncho pro resto da vida. Sua intenção era matar ou lesionar? Lesionar, isso. Pau nele, pau. Só que você se empolgou e mudou o seu dolo. Você progrediu na sua intenção. Você diz, porra, já que eu estou aqui, eu não vou só dar nele, não. Eu vou matar essa desgraça. Pega no pescoço dele e mata. Então vejam, foi a sua conduta que progrediu. Eu chamo isso de progressão criminosa. É diferente de crime progressivo. Na progressão criminosa, eu vou responder pelo homicídio e pela lesão corporal. Claro que não. Eu vou responder apenas pelo homicídio também, porque nesse caso eu estava lesionando, depois eu decidi progredir e matar. Eu vou responder pelo homicídio, certo? Porque eu mudei de dolo ali na hora. Só que existem situações em que você vai responder pelos dois e o princípio da consunção não será aplicado. Tranquilo? Volta lá para o slide. E bora responder essa questão, ó. Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada, tenha adentrado o local e subtraído telas de LCD e um forno micro-ondas. Vê bem, ó. Adolfo queria
furtar. Ele entrou numa casa e furtou a televisão e o micro-ondas. Pergunta: nessa situação, aplicando-se o princípio da consunção, Adolfo não responderá pelo crime de violação domiciliar, mas somente pelo crime de furto. E aí, certo ou errado? Certo. Ei, se eu quero furtar uma residência, para furtar a residência, eu tenho necessariamente que entrar nela. Então eu cometi um crime, vejam, um crime, invasão domiciliar, entrei sem a permissão. Outro crime, subtrair a televisão e o micro-ondas. São 2 crimes. Só que o primeiro crime, que é o meio, ele foi utilizado como meio para você atingir a sua finalidade, que era o furto. Então, nesse caso, o crime de furto vai absorver o crime de invasão domiciliar. O crime fim, que era a sua finalidade, furtar, vai absorver o crime meio que você utilizou como forma para executar o que você queria. Entenderam? Questão simples, vai cair assim, tu vai responder tranquilamente. Beleza, então agora a gente entra no princípio da legalidade, né? Princípio da legalidade, que também impõe limites ao direito penal. Tal princípio tem como objetivo garantir a segurança jurídica e limitar o poder punitivo estatal. A legalidade, ela pode ser vista no sentido amplo e no sentido estrito. E é isso, professor? No sentido amplo, pessoal, é considerado lei qualquer coisa que tenha cara de lei. Não precisa ser a lei elaborada pelo Poder Legislativo. Um decreto do presidente da República não é lei, porque o presidente não cria lei. Mas um decreto tem cara de lei e a gente deve obedecê-lo. Então a gente chama isso de legalidade em sentido amplo, certo? Já a legalidade em sentido estrito diz respeito à lei criada pelo Poder Legislativo. Beleza? Aí vejam, lá no sentido amplo, a Constituição Federal, inciso 2, diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa lei do artigo 2º da Constituição é lei em sentido amplo. Aí você pode colocar lei, decreto, regulamento, qualquer coisa, portaria, qualquer coisa que tenha cara de lei, te obriga a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Beleza? Agora, quando a gente trata da legalidade em sentido estrito, aí vocês vão perceber que é diferente. O artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, diz assim, ó: não há crime sem lei anterior que o defina, e nem há pena sem prévia combinação legal. Dessa vez, não está falando em legalidade em sentido amplo. Não é qualquer coisa que pode criar um crime e combinar uma pena. Só quem cria crime e combina pena é a lei criada pelo Poder Legislativo. E, na regra, tem que ser o Poder Legislativo Federal para criar um crime e criar uma pena. Aumentar uma pena, diminuir uma pena, tem que ser lei em sentido estrito. É aquela lei elaborada pelo Poder Legislativo, certo? Um decreto pode criar crime? Não. Um regulamento? Não. Uma portaria? Não. Nada mais pode criar um crime, nem pode criar uma pena. Apenas a lei em sentido estrito. A lei criada pelo Poder Legislativo. Nem o presidente da República pode criar um crime. Quem pode criar o crime é o Poder Legislativo Federal, em regra, e excepcionalmente os estados. Excepcionalmente, certo? Volta no slide. Legalidade. Veja, do princípio da legalidade, a gente desdobra alguns outros. E a gente vai estudar esses 4. Ó. Se você pegar um livro, você vai ver que tem bem mais. Mas de dentro do princípio da legalidade, a gente consegue extrair esses daqui. Ó. A reserva legal, que diz o seguinte, ó: lei penal incriminadora só pode ser criada por lei em sentido estrito.
o direito reservou à lei a matéria crime e pena, não é? Lei penal incriminadora. Ó, volta aqui, minha. Para criar um crime e combinar uma pena, você tem que respeitar a reserva legal. Somente a lei, em sentido estrito, cria crime e combina pena, certo? Lei penal incriminadora só pode ser elaborada pelo Poder Legislativo, em regra federal. Agora, lei penal não incriminadora pode ser criada por decreto, por outra lei, por tudo. Como, por exemplo, um decreto que surgiu há pouco tempo atrás, aí no Rio de Janeiro, salvo engano, dizendo que se o traficante fosse visualizado com fuzil na mão, a polícia podia atirar nele, que era considerado legítima defesa. É uma lei penal, foi um decreto que regulamentou o direito penal. Só que é uma lei penal não incriminadora. Não está criando crime. Pelo contrário, está trazendo uma forma de dizer que não é crime atirar no traficante quando está com o fuzil na mão. Então é uma lei penal não incriminadora. Pode ser vista, pode ser criada por lei em sentido amplo, decreto, etc. Não precisa respeitar a reserva legal. A reserva legal só deve ser respeitada quando você for criar um crime e uma pena. Beleza? Volta no slide. Ó. Anterioridade da lei penal também é um desdobramento da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é o princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal tem que vir antes do fato. Se você cometer um fato hoje, andar descalço hoje, não é crime. Então eu estou andando descalço. Amanhã surge uma lei dizendo que andar descalço é crime. Essa lei pode ser aplicada a mim, que andei descalço hoje? Não. Sabe por quê? Porque a lei tem que vir antes. Primeiro a lei, depois o fato, aí a lei pode ser aplicada. Princípio da anterioridade da lei, certo? E esse princípio já desdobra outro. Princípio da irretroatividade da lei penal. Diz que a lei penal não pode retroagir, não pode dar ré. Ela só pode ser aplicada do momento em que entra em vigor para frente. Salvo para beneficiar o réu. Se for para beneficiar o réu, ela pode dar ré. Ela pode retroagir e alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Isso a gente vai ver muito quando a gente falar de aplicação da lei penal no tempo, beleza? Volta lá no slide. Princípio da formalidade. Princípio da formalidade, né? Veja. A formalidade, pessoal, é o processo legislativo. Toda lei, né, a gente está falando do princípio da legalidade, toda lei deve passar pela formalidade legal. Ou seja, o processo legislativo. A lei no âmbito federal, ela começa numa casa do Congresso, né? O Congresso é formado por duas casas, né? A gente vê que o Legislativo Federal é bicameral, né? São duas casas. Senado Federal e Câmara de Deputados Federal. A lei, para ser aprovada, ela começa numa casa, inicia numa casa, tanto faz, vai para outra revisar e segue para o presidente sancionar. Né? A grosso modo falando, isso é o processo legislativo que deve ser respeitado para poder a lei ter validade. A gente vê isso, né? Na verdade, impõe isso ao direito penal através do princípio da formalidade. Diz assim, ó, o Legislativo Federal pode criar um crime? Pode, mas deve respeitar a formalidade, o processo legal. Tem que começar numa casa, passar para outra e o presidente tem que sancionar. Beleza? Volta lá no slide e se liga, ó. Princípio da taxatividade. Antes de falar da taxatividade, uma observação aqui, ó. O princípio da formalidade diz que a lei penal, para ser criada, né, deve respeitar o processo legislativo, ou seja, a formalidade, e também deve respeitar o aspecto material. A matéria que está sendo tratada naquela lei só deve ser tratada
se autorizada pela Constituição. Não entendi, professor. A matéria crime só pode ser tratada pelo Poder Legislativo e, em regra, pelo Legislativo Federal. Então, o vereador de uma cidade não pode criar crime, essa é a regra. É o Poder Legislativo, sim. Teve a votação, respeitou o procedimento, o processo formal. Mas, vereador, município não pode criar crime, em regra. Então, não respeitou a parte material, o aspecto material, certo? Tem que respeitar os dois, tanto o formal como o material. Beleza? E, por último, o princípio da taxatividade. A lei tem que ser clara e compreensiva. O que é isso, velho? Porra, bicho, uma lei penal tem que ser clara e compreensiva. Um homem médio, uma pessoa comum, feito eu e você, a gente tem que compreender, entender a lei sem nenhuma dificuldade. Tá lá, matar alguém. Todo mundo sabe que matar alguém é crime. E todo mundo sabe o que é matar alguém, certo? Agora eu não podia dizer assim, matar alguma coisa. Não, peraí. Ofender outra pessoa é crime. Ia ficar muito vago. O que é ofender outra pessoa? Eu posso olhar de cara feia para você e ofender você. Eu posso te xingar e você achar que eu não te ofendi. E vai te lascar e tu pode dizer, eita, tu é doido, tamo junto, professor. Eu digo, vai te lascar e tu, beleza. Então, a lei não podia falar isso. Ofender alguém é crime. Não. Matar alguém é crime. Aí eu entendo. Entendeu? Tem que ser clara e compreensiva, respeitando o princípio da taxatividade. Segue o jogo. E agora a gente entra nas funções do princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem algumas funções. A primeira dela é proibir a retroatividade da lei penal. A gente viu isso. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Se cair em latim, vai vir assim, nulo crime, nulo pena, sem lege prévia. Não há crime e não há pena sem uma lei prévia. Princípio da irretroatividade da lei penal, princípio da anterioridade da lei penal sendo aplicado aqui nessa função, certo? Uma segunda função é proibir a criação de crimes e penas através dos costumes. Aqui, nulo pena, nulo crime, nulo pena, sem lege scripta. Não há crime e nem há pena sem uma lei escrita. Somente os costumes de um local não pode criar um crime, né? Tem, por exemplo, aquele filme, O Alto da Compadecida, né? Chicó e João Grilo. Quem já assistiu? Eu, 500 vezes. Você também. Não assistiu, assiste lá, O Alto da Compadecida. Acho que todo mundo já assistiu. Lá, o Major Antônio Moraes diz o seguinte: Chicó, eu vou lhe emprestar o dinheiro. Agora, se você não me pagar até o dia 10, eu vou arrancar uma tira de couro das suas costas. Então, vejam, os costumes daquela localidade era isso. Criaram um crime e uma pena. Pegue dinheiro emprestado, empresto. Agora, até o dia X, se você não pagar, crime. E a pena, arrancar uma tira de couro das costas dele. Isso está escrito na lei? Não. Então, não pode. A gente não pode criar um crime através dos costumes, certo? Nulo crime, nulo pena, sem leges scripta. Ou seja, não há crime, não há lei, não há pena, não há crime sem uma lei escrita. É uma das funções do princípio da legalidade. A terceira função é proibir o emprego de analogia para criar crimes. Nulo crime, nulo pena, sem lei escrita. De novo, A analogia é a comparação, certo? Você comparar uma conduta com outra. Essa conduta não é crime, mas parece muito com essa aqui que é crime. Eu vou aplicar esse crime nessa conduta que é parecida. Pode? Não. A analogia em malam parte, ou seja, para prejudicar, é proibida no direito penal. A analogia ela só é aceita se ela for para beneficiar o réu. Para prejudicar o réu, nada pode.
para beneficiar o réu, pode tudo. Isso é a regra, aplica isso nas suas questões. Mesmo que você se revolte, aplica isso que vai dar certo. Quarta função do princípio da legalidade é proibir incriminações vagas e indeterminantes. Ou seja, princípio da, que a gente viu, ó, taxatividade. Né? O princípio da taxatividade, que deriva da legalidade, proíbe criação de crimes vagos e indeterminados. Nulo crime, nulo pena, sem lei certa. A lei tem que ser certa, clara e compreensível pelo homem médio, certo? É um dos princípios da legalidade, dizendo para o direito penal. Se liga, se for criar uma lei, crie uma lei clara, compreensiva. Não venha com enrolação, não. Ei, se for criar um crime, que crie, mas tem que ter lei. Lei em sentido formal, material. Tem que ser lei em sentido estrito. Não pode ser criado pena nem crime através de costume, decreto, regulamento, de nada, a não ser através de lei formada pelo Poder Legislativo. E, em regra, tem que ser o Poder Legislativo Federal. Beleza, moral? Vamos lá para o slide de novo? Ei, a gente está prosseguindo bem, hein? Vamos lá. Responda aí, dá pausa. O princípio da legalidade veda, ou seja, proíbe o uso de analogia em Marlon Park e a criação de crimes e penas pelos costumes. Questão o quê? Certíssima! Se você não acertou essa questão, seu bisonho, volta a aula e assiste a aula de novo. Segunda questão. Dá pausa, lê e responde. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto? Certo ou errado? Errado, bisonho. Tipos penais, crimes, por meio de decreto? Negativo. Só quem pode criar tipos penais, ou seja, crimes, é a lei. Lei em sentido estrito. Lei criada pelo Poder Legislativo. Decreto é poder executivo. Decreto do presidente não cria lei, não cria crime, não cria tipos penais. Tranquilo? Então agora a gente entra no outro princípio, né? A gente acabou de estudar o princípio da legalidade. A gente entra agora, dá tempo. Princípio da presunção de inocência. Veja o que diz o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, né? LV, dois pauzinhos, nada disso, 57. Ó, princípio da presunção de inocência, que é chamado também de princípio da presunção de não culpabilidade. Diz, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó, a decisão que libertou Lula. Lula livre. Ei, o Lula livre foi amparado pelo princípio da presunção de inocência. Porque esse princípio diz o seguinte, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenando o cara. O que é isso, professor? Ó, o processo, em regra, ele começa lá no juiz, certo? Dá para ver daí, né? O processo começa lá no juiz. Se aqui no juiz o cara for condenado a 10 anos de prisão, já transitou em julgado? Não, ele pode recorrer para o TJ. Aí se o TJ analisar esse processo e disser assim, 10 anos e ponto, já transitou em julgado? Não, porque ele pode recorrer para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se o Superior Tribunal de Justiça disser mantenha a sentença e ponto final, ele ainda pode recorrer para o STF em algumas situações, certo? Lá no STF, eles vão dar a decisão final. Se disser sim, condenado a 10 anos, acabou, não tem para onde correr mais. Aí eu digo que aqui transitou em julgado, certo? O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Acabou o recurso. Pode transitar em julgado aqui, desde que o prazo do recurso acabe e ninguém recorra. Você perdeu o prazo para recorrer, transitou em julgado. Pode acabar aqui.
perdeu o prazo, transitou em julgado. Ou está satisfeito com esses 10 anos, não quer recorrer, transitou em julgado quando acabar o prazo para recurso. Beleza? O princípio diz o seguinte: ninguém é considerado culpado até transitar em julgado. Lula foi preso, na verdade, e ele começou a cumprir a pena dele, cumprir pena, viu? Cumprir pena após a condenação em segunda instância. Só que esse princípio diz que ninguém é considerado culpado até transitar em julgado. Então Lula tem que estar livre. Por isso que Lula foi solto, foi liberado aí pelo Tribunal Superior, né? Então vejam, por que liberaram Lula, né? O STF aplicou apenas o princípio da presunção de inocência. Eu não estou dizendo que Lula é inocente, não. Se ele for condenado, transitar em julgado, ele vai cumprir a cadeia dele, a cadeiazinha dele, viu? O que eu estou dizendo é que esse princípio diz que ninguém pode ser preso, ninguém é considerado culpado até transitar em julgado. Agora, o próprio julgamento que decidiu liberar Lula disse o seguinte: ele não pode estar preso cumprindo pena, porque ele ainda não transitou em julgado, então ele é considerado inocente. Mas ele pode estar preso preventivamente, prisão preventiva, né, para resguardar o processo. Se os tribunais quiserem, prende Lula de novo, porém, prisão preventiva. Prisão, pena, para cumprir uma pena, só quando transitar em julgado, é o que diz esse princípio. Belezinha, aqui a gente acaba mais um bloco e eu aguardo você no próximo. Valeu, tamo junto.